Senhor, irmãos, nós exaltamos e engrandecemos o nome do Senhor por esta oportunidade que temos de estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos orar a Deus. Senhor da glória, te bendizemos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome por este privilégio que temos, Senhor, de estudar a tua palavra, de poder meditar nela, nos aprofundar. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, esteja conosco nesta manhã, neste estudo, Senhor, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Nós te agradecemos e nós te exaltamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estudaremos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós faremos uma introdução, qual o objetivo da aula. Falaremos sobre a autoria do livro, o prólogo do livro, obediência no esperar da promessa. Nós falaremos sobre a descida do Espírito Santo e nós falaremos sobre as perseguições que impulsionaram a propagação e o crescimento do Evangelho. Nosso versículo-chave, texto base, é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos é relatado a propagação e a expansão do Evangelho a partir da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Havia uma ordem dada pelo Senhor Jesus para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Esse tempo havia chegado e o poder do Espírito haveria de ser derramado para que o Evangelho fosse anunciado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nosso objetivo então, irmãos, é de estudarmos a autoria do livro, como se deu o nascimento da igreja primitiva, suas adversidades e o desenvolvimento do Evangelho. A autoria do livro, irmãos, conforme nós já estudamos no Evangelho segundo Lucas, o mesmo autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, sendo uma única obra de 2 volumes, os irmãos se lembram? Então nós não falaremos com maiores detalhes, porque nós vimos já no texto, na aula que nós tivemos de Lucas. Amém? Só gostaria de destacar com os irmãos um ponto bastante importante, que é a ligação que Lucas faz entre um volume, no caso o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Se nós pegarmos, irmãos, o final do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, só para fazermos essa ligação, irmãos, Lucas 24, versículo 51, aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas relata no final do Evangelho Jesus sendo assunto aos céus. E interessante que ele começa em Atos capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, Lucas está conectando os 2 volumes, que dá indício de que é o mesmo autor, no caso, Lucas. O livro cobre um período de 30 anos. Então, os relatos de Atos cobrem um período de 30 anos, cerca de 33 a 63 depois de Cristo, data aproximada em que o livro foi escrito. Assim como no Evangelho de Lucas, também em Atos, Lucas direciona seu relato para Teófilo, conforme versículos 1 e 2 de Atos.
Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, fazendo referência ao Evangelho que Jesus começou a fazer e a ensinar, versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, nós vemos aqui que Lucas continua o seu relato para Teófilo. O próprio livro de Lucas, aliás, o próprio livro de Atos, irmãos, ele tem uma introdução que é chamado de prólogo, que nós encontramos logo nos primeiros versículos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas relata nesse prólogo, irmãos, que após a ressurreição, Jesus esteve com os discípulos por 40 dias. Por 40 dias, antes de sua ascensão aos céus. Nesse momento, os discípulos indagam ao Senhor. Isso está lá no versículo 6 do capítulo 1. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, há uma indagação aqui dos discípulos, se Jesus se levantaria neste tempo, nesse momento em que, antes dele ser assunto ao céu, é um tempo cronológico a pergunta deles, se Jesus se levantaria como um rei político, porque assim era esperado o Messias. O Messias era esperado como um rei político, que derrotaria as nações e restauraria Israel. Porém, Jesus responde no versículo 7. Vejamos a resposta de Jesus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A palavra tempos, irmãos, utilizada no texto, aparece no grego como cronos, que significa tempo físico e cronológico. Um período, um acontecimento debaixo de uma cronologia, ok? Enquanto a palavra épocas aparece no grego como kairos, que significa um tempo determinado, um tempo certo ou um tempo oportuno. Quando Jesus responde a eles no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas, o que Jesus está dizendo a eles? Jesus então os adverte e Jesus orienta os discípulos e os coloca na visão do livro e do seu propósito, de dar-lhes poder através do Espírito Santo para serem suas testemunhas em toda a terra. Veja, é como se Jesus dissesse assim para eles: olha, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo. Não importa a vocês saberem tempos ou épocas em que as coisas exclusivas que o Pai determinou vão acontecer. Mas, no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês estão com a visão errada, então eu vou colocá-los na visão correta. Eu vou dizer a vocês o que é que eu espero e o que vai acontecer. Então, não esperem os tempos, não esperem as épocas, porque isso não vos compete, mas recebereis poder. Então, agora o tempo é de dotação de poder, o tempo é de expansão do Evangelho, porque veja, e sereis, parte B do versículo 8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir de qual momento eles seriam testemunhas? A partir
do recebimento e do descer do Espírito Santo. Parte A do versículo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, após descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber poder e vocês serão, a partir daí, minhas testemunhas em toda a terra. O que acontece, irmãos, é que havia uma ordem antes do derramamento do poder, antes deles receberem esse poder, havia uma ordem que precisava ser cumprida, que era de permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos desse poder. Se nós pegarmos Lucas 24:49, diz assim o texto: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: permaneçam na cidade. Em qual cidade? Jerusalém. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que a promessa do Pai, a promessa viesse sobre eles. Eles deveriam então obedecer, permanecer aguardando, esperando a promessa. Ou seja, para saírem a pregar e testemunhar, era necessário receber do próprio Senhor poder para tal obra. Esse poder os alcançaria através do derramar do Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Eles deveriam então aguardar, serem obedientes à promessa, esperar até que a promessa se cumprisse, e esperar em um determinado lugar, na cidade de Jerusalém. Amém? Obedientes à ordem do Senhor, ao contemplarem Jesus sendo assunto aos céus e receberem a notícia de que Jesus voltaria, retornaram para Jerusalém. Vamos ver isso em Atos capítulo 1, versos 9 a 14. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Veja, irmãos, versículo 12. Então, depois de verem o Senhor sendo assunto aos céus e receberem daqueles anjos, né? Aqueles 2 varões vestidos de branco ao lado deles, dizendo: olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Aqui nós vemos a promessa de que Jesus voltará. Jesus voltará, tá certo? Jesus subiu, mas ele voltará. No 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, eles obedeceram efetivamente. Agora, na prática, eles retornam para Jerusalém. Quando ali entram, no 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que eles foram obedientes à ordem. Eles retornam para Jerusalém, eles então se reúnem e eles, unânimes,
eles vão à oração, eles começam a orar e aguardando a promessa. E vemos, irmãos, na sequência desse fato, dessa reunião, dessa obediência, deste aguardar, nós vemos a partir desse testemunho da unidade, porque vejam, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós vemos aqui o testemunho da unidade. Obediência, retornaram para Jerusalém, aguardaram, agora em unidade, unânimes, com o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Os discípulos e as mulheres estavam reunidos. Atos capítulo 2, verso 1, irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. É importante nós fixarmos isso, irmãos. Esse testemunho da unidade, porque é a partir desta unidade que o Senhor então derrama sobre eles poder extraordinário. O versículo 1 do capítulo 2 de Atos fala sobre o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes, irmãos, é a palavra grega que significa 50 ou 50. A festa da colheita ou festa das semanas, como também era chamado no Antigo Testamento, conforme Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí as referências para os irmãos lerem posteriormente. O dia de Pentecoste era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Por isso, irmãos, nós vemos, e nós vamos ler isso, que naquele momento tinham judeus de todas as partes do mundo para celebrar o dia de Pentecostes. E o que nós vemos aqui no início de Atos, então, irmãos, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, nós temos o cumprimento da promessa predita por Joel e dita por Jesus. Após a ascensão do Senhor, após o Senhor ser assunto ao céu, como nós lemos nos versículos anteriores, eles deveriam então aguardar em Jerusalém para o cumprimento da promessa. E logo que o Senhor foi assunto ao céu, então nós vemos o Espírito Santo sendo derramado. Versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o que nós vemos aqui é o cumprimento da promessa predita por Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso é o que está acontecendo aqui, e Pedro vai dizer que este momento, no seu discurso, logo depois desse acontecimento, Pedro vai dizer que este momento foi o cumprimento dessa profecia de Joel. Como dissemos, irmãos, então, havia nesse momento, para celebrar o dia de Pentecostes, judeus de aproximadamente 15 nações. Nós vemos isso a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8, irmãos. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E agora eles vão elencar aqui de quais nações esses judeus vieram. Somos partos, versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Foi um acontecimento extraordinário, irmãos. Como nós sabemos, foi um marco na igreja primitiva, esse cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo. E o que acontece aqui é que aqueles que falaram, como nós vimos nos versículos anteriores, que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus, como nós lemos, eles falaram em idiomas, irmãos. Esses judeus já não estavam mais em Jerusalém, há muitas gerações já tinham migrado para outras nações e já tinham adquirido o idioma, a língua das suas nações para as quais eles foram. Então, quando eles começam a ouvir aqueles homens cheios do Espírito Santo a falar das grandezas de Deus, eles ouviram cada um no seu idioma, que é o que destaca o versículo 8. E como o ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, e falavam o que, irmãos? Falavam das grandezas de Deus, anunciavam as grandezas de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que o derramar do Espírito Santo é para anunciar as grandezas de Deus, irmãos. E veja, irmãos, o cumprimento dessa promessa seria para a realização de um propósito. Qual o propósito? Serem cheios do Espírito Santo para testemunharem ao Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa dotação de poder, então, era para a expansão do Evangelho, era para a anunciação do Evangelho. Vemos nesse texto o objetivo central do livro se cumprindo, através da capacitação e revestimento do Espírito Santo. Os crentes seriam dotados de poder para anunciar o Evangelho. Versículo 11 do capítulo 2 de Atos. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como o ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, o Evangelho foi anunciado, irmãos. A partir do derramar do Espírito Santo, de uma maneira miraculosa, extraordinária, o Evangelho foi anunciado. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. E o que nós vemos? A partir daí, irmãos, então nós vemos a propagação do Evangelho, esse momento histórico, esse momento extraordinário do batismo do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, foi a mola propulsora, irmãos. Foi aquilo que alçou os apóstolos e os discípulos na propagação do Evangelho, na anunciação do Evangelho, para que o Evangelho fosse anunciado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitas pessoas se entregaram a Cristo através da pregação do Evangelho a partir desse momento, irmãos, iniciando o desenvolvimento, a expansão da igreja cristã primitiva. E aí nós vemos, irmãos, que no discurso de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros
é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vemos então que realmente o batismo no Espírito Santo, a dotação de poder, deu a eles poder tamanho para anunciar o Evangelho. O Evangelho começa a se expandir de maneira extraordinária. Nós vemos também a conversão de 5.000 almas, além daquelas 3.000, mais 5.000. Atos capítulo 4, versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram. Olha a pregação, subindo o número de homens a quase 5.000. Louvado seja Deus, irmãos. Capítulo 2, versículo 47, um texto que nós conhecemos muito, irmãos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é a expansão, o desenvolvimento do Evangelho a partir da pregação, da anunciação das boas novas, irmãos. Com o crescimento, irmãos, com o crescimento da igreja, crescia também o testemunho de unidade através da obra que o Senhor realizara em suas vidas. Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma, unidade. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Testemunho de unidade, irmãos. O poder era tão intenso, a obra que o Senhor estava fazendo era tão maravilhosa, tão intensa, que eles tinham tudo em comum. Era o coração e a alma de todos eles. Com o crescimento da igreja, irmãos, em franca expansão e tendo a necessidade dos apóstolos se dedicarem exclusivamente à palavra de Deus, foram instituídos diáconos para servirem às mesas, conforme nós vemos em Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Nós vamos ler, irmãos, só para nós entendermos o contexto, versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os apóstolos se reúnem e dizem: olha, não é razoável que nós deixemos a palavra para servir as mesas. E aí então eles no versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aí nós vemos as qualidades desses homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E com isso, irmãos, depois dessa organização, no versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Continuamos vendo o crescimento da igreja de maneira extraordinária e poderosa, irmãos. Com o crescimento do evangelho, as perseguições ficavam cada vez mais intensas para parar a anunciação desse evangelho, dessa boa notícia, dessas boas novas. Conforme o evangelho crescia e se propagava, as ameaças e perseguições também aumentavam para impedir o seu crescimento. Porém, por se tratar de uma obra divina e através da sua providência, nada era capaz de parar aqueles que eram do caminho.
Assim eles foram chamados, irmãos, em Atos capítulo 9, versículo 2. Foram chamados e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, veja bem, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então nós vemos aqui as perseguições se intensificando, irmãos, mas elas não foram suficientes. Ao contrário, as perseguições impulsionavam a propagação do Evangelho. Em Atos, capítulo 4, versículos 5 a 22, nós vemos Pedro e João perante o Sinédrio ali tendo que responder. Por causa da perseguição, todos os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nós vemos isso no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Vamos ler, irmãos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, eu estou lendo Atos 8:1 em diante. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha aqui, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, irmãos, que a perseguição ela impulsiona a propagação do Evangelho. Lembra da promessa? Ficai na cidade de Jerusalém e sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia e Samaria. Aqui então eles partem para a Judéia e Samaria por causa da perseguição. Versículo 4: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esse entremente significa o seguinte: apesar disso, apesar da perseguição, apesar de ser um momento muito difícil, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O curso natural não era esse. Perseguição era sofrimento, choro, lamentação. Mas aqui eles estavam dotados de poder, irmãos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, apesar disso, apesar dessa perseguição, o Evangelho continua se expandindo. Versículo 8: E houve grande alegria naquela cidade. Um paradoxo, irmãos. Perseguição não combina com alegria, mas aqui a alegria era baseada na propagação do Evangelho, era baseada na transformação que essa palavra, que o Evangelho, a palavra de Deus, estava proporcionando na vida daqueles que aceitavam. Finalizando, a dispersão dos crentes por causa da morte de Estevão. Em Atos capítulo 11, versículo 19 em diante: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos aqui então a expansão, a propagação, sendo as perseguições então um impulso para que o evangelho se espalhasse e se cumprisse aquilo que o Senhor havia determinado. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Nós continuaremos na próxima aula. Ainda temos alguns temas para compartilhar com os irmãos a respeito desse desenvolvimento, dessa expansão do Evangelho, dessa obra maravilhosa. Que o Senhor nos ajude, o Senhor derrame do seu poder sobre as nossas vidas para anunciarmos a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar a Deus, irmãos. Senhor, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, por esta manhã, pela tua obra, pelo teu poder. Ó Deus, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, colocamos as nossas vidas diante de Ti, nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor da glória, a sermos homens e mulheres anunciadores das boas novas, Pai. Derrama do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre todo o Teu povo nesta manhã. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, te agradecemos por nossa igreja, pela vida do nosso pastor, pedimos a Ti que Tu renoves a vida do Teu servo,
Senhor, que Tu continues usando para a glória do Teu nome, Senhor. E que, ó Deus, todos nós, todos os nossos irmãos, recebam do Teu poder, do Teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor, para realizarmos a Tua obra. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor a todos.